Olá, boa noite, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 27 de agosto. Eu continuo meditando com vocês sobre a importância de sermos verdadeiros discípulos de Cristo Jesus, nascidos do alto. Para me ajudar nestas meditações, eu leio com vocês em Filipenses, capítulo 1 e verso 11, onde vamos encontrar a palavra justiça, justiça de Deus, justiça que vem por Jesus Cristo. E eu tenho aqui um resumo do que esta palavra justiça quer dizer no Novo Testamento. É uma retidão de pensamento, de sentimento e de ação. Um pensamento e um sentimento que vão se transformar em ação. Vamos ler então agora o texto de Filipenses de novo e alguns textos no Evangelho de Mateus, onde a palavra vai ser encontrada. Filipenses 1:11, cheios do fruto da justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus. Nós seremos então cheios do fruto da justiça. Em Mateus capítulo 6 e verso 1, no Sermão da Montanha, Jesus diz o seguinte: guardai-vos de de exercer a vossa justiça diante dos homens, traduzido aqui como vossa esmola, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando você faz alguma coisa quando eu faço alguma coisa para me mostrar, para que todo mundo veja como eu sou espiritual, como eu profetizo, como eu faço isso, como eu faço aquilo, Jesus está dizendo, vocês vão perder o principal no reino dos céus. Interessante que a palavra utilizada aqui no original é a palavra justiça, traduzida nesta versão em português por esmola. Isso quer dizer que a justiça de Deus não é algo que você pode utilizar para se amostrar, porque ela não funciona assim. Paulo está dizendo aos filipenses que o que eles vão ter é o fruto da justiça, o resultado da justiça de Deus. Mas se eu quiser utilizar a piedade, aquela coisa, aquela áurea de cristão para me amostrar, eu perco o principal no reino de Deus, porque não é feito para me amostrar, para que todo mundo veja como eu sou super espiritual. É para a glória de Deus. Aliás, é o que o texto de Filipenses capítulo 1 e o verso 11 diz. Mateus capítulo 6 e 33, ainda no Sermão da Montanha, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Muita gente diz que essas coisas aqui, tanto é o reino quanto a justiça. E outros pensam que ele está falando aqui daquilo que é supérfluo, aquilo que não é importante. A coisa mais importante, a realidade mais importante para a sua vida é o reino de Deus. Não é dinheiro, não é posição, não é sexo, é o reino de Deus. E com o reino de Deus, seguindo o reino de Deus, sempre você vai ter a justiça de Deus. Esta forma correta de pensar, de sentir, de agir. É assim que Deus funciona. O meu último texto se encontra também em Mateus. Mateus 21 e 32, porque João veio a vós no caminho da justiça e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Interessante essa versão. Não conhecia. Então, Jesus está dizendo para alguns religiosos que eles ouviram a mensagem de justiça pregada pelo João Batista, mas não creram. Por outro lado, os coletores de impostos e as meretrizes, as prostitutas, talvez na época de Jesus não havia prostituto, né? Prostituto masculino, só feminino. Mas o Jesus está dizendo que essas duas categorias de pessoas que eram extremamente menosprezadas pelos religiosos, muitos deles creram na mensagem de João, que era uma mensagem de justiça. Isso quer dizer que você pode ser religioso e não crer na mensagem da justiça de Deus. E não há tamanho de pecado. Você pode ser um coletor de imposto. Coletor de imposto hoje, tudo bem, mas na época de Jesus era um traidor. Era alguém que trabalhava para o Império Romano, roubando dos judeus para dar para aquele império que já era tão rico. Se você já viu algum filme como The Chosen, ou se você já leu o Evangelho, melhor ainda, você vai ver que Mateus, que aliás escreveu o texto que a gente está lendo, era um coletor de imposto. Você pode imaginar a reação dos outros discípulos quando Jesus chamou Mateus para ser um discípulo de igual modo como João, Pedro, Tiago e os outros? Muito interessante. O Bartolomeu, o Simão, todos eles tiveram o mesmo privilégio de conhecer a Cristo como o Mateus. Muito importante esse texto, saber que a justiça de Deus
está à disposição de todos nós. Você só tem que crer. E o fruto da justiça de Deus vai ser operado na sua vida. Que Deus te abençoe.